Olá, sou Mariana, diretora executiva da Bart Digital, e hoje a gente está aqui para responder algumas das dúvidas que vocês trouxeram para a gente nesses últimos dias. E para isso, ninguém melhor que Fábio Zenaro, diretor de produtos Balcão e novos negócios da B3. Fábio, primeiro é um prazer tê-lo aqui. A gente tem a satisfação de estar em contato com a B3 há bastante tempo, acompanhando as mudanças, evoluções que vocês já estão fazendo há algum tempo para possibilitar que todo o agronegócio cumpra essas exigências, né, trazidas pela nova regulamentação. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o setor de balcão da B3 e como que são as atividades que vocês realizam com relação a registros e depósito. Legal. Obrigado, Mariana. Para mim é um prazer, muito honrado pelo convite. Espero também poder contribuir um pouquinho aqui nas discussões. Eu sou responsável pela área de produtos balcão da B3, balcão em novos negócios, onde está inserido o produto CPR, né? A bolsa é muito conhecida, né? Sempre que se fala bolsa, as pessoas ligam com ações, né? Mas a bolsa hoje, né? A B3 é muito mais que isso. Então, o segmento balcão é um segmento muito relevante, né? Seja a gente atuando como registrador ou como depositária desses produtos. E CPR já é um produto que a gente tem há muitos anos na B3, mas agora a gente está passando por uma mudança muito significativa, né? Então, acho que só para dar um exemplo aqui, em termos de volume, a gente já tem hoje mais de 50 bilhões de reais de registros de CPRs na B3. Mas a CPR ela é muito mais utilizada hoje como lastro para algumas operações, para emissão de LCA, de CRAs, de CDCAs, né? E agora ela passa a ter um uso muito maior. Então, hoje, basicamente, os bancos é que trazem esses registros de CPR, né? Mas mesmo para ele, essa dinâmica vai mudar um pouco. O grande desafio para a gente aqui é a gente estar se reinventando, né, e se reestruturando para atender bem também as instituições não financeiras que também passam a ter, né, já estão com obrigatoriedade, né, com volume superior de CPRs, valor superior a R$ 1 milhão, a trazerem essas operações a registro, né? Então a gente tem aqui se estruturado para atender melhor. A gente sabe os bancos estão muito acostumados, né, com as conexões aqui com a B3, e a B3 tem tentado aqui se inventar para dar um melhor atendimento, que também para essas empresas que têm que trazer a registro essas CPRs, né, elas têm uma boa experiência aqui, né, e vamos continuar trabalhando para que isso aconteça. Perfeito, mas antes de mais nada, qual que é o efeito prático do registro centralizado? Você pode falar um pouquinho para a gente? Ótimo. Assim, Mariana, o registro centralizado, né, ele é muito utilizado para diversos produtos. Isso vai desde produtos de emissão bancária, né, um simples CDB, como, por exemplo, também outros títulos de emissão corporativa, né, como debêntures, CRIs, CRAs. Então, tem uma primeira grande vantagem que é muito do lado do regulador, facilita muito o controle dessas operações, né? Mas aqui no caso do CPR, a gente não pode olhar só esse pedaço. Eu acho que tem um outro benefício que é muito importante, que eu destacaria que talvez é o maior benefício que vai, na minha visão, vai chegar na ponta final, que é a questão, né, de dar também uma transparência, uma visibilidade maior para CPRs que estão sendo emitidas. Então, isso aí, com a anuência, né, obviamente, né, do devedor, isso vai possibilitar que os credores verifiquem o grau de endividamento, o grau de emissão de CPRs de um determinado CNPJ ou CPF. Isso vai facilitar o processo, né, ao dar essa transparência. E no final, que acho que é um dos grandes benefícios, né, que se espera desse processo, é que o custo fique mais barato. Na medida que você tem mais transparência, você tem claramente uma chance de baratear esse custo. Eu queria até aproveitar e falar o seguinte: não é só a CPR que está passando por esse processo, né? Então, quem acompanha o mundo de duplicatas está passando por esse mesmo processo também, né? Então, está vindo a questão da escrituração das duplicatas, obrigatoriedade de registro em determinadas circunstâncias, e o objetivo é exatamente o mesmo. Então, nós estamos passando por uma modernização legal, né, que no final das contas vai trazer esses benefícios, e eu acho que isso é o grande ponto positivo que eu tiraria daqui. Então, o registro por si só tem um benefício para para o regulador, sobretudo, num primeiro momento, mas o que se busca é um benefício lá na ponta, para quem está tomando dinheiro. E a gente acredita que com esses movimentos que estão sendo feitos, na ponta final, a gente deve ter um benefício de um custo menor de captação de recursos.
Perfeito, muito bem falado na modernização dos nossos recebíveis. Eu acredito que, no final das contas, é todo o objetivo do que a gente está falando, né? A gente terá uma metodologia, uma operação mais escalável. Bom, e do depósito, né? Qual que é a diferença do registro do depósito? Qual que é a finalidade? Para que o depósito serve? A diferença do registro de depósito, vou tentar simplificar aqui, né? A gente podia fazer uma discussão jurídica aqui bem profunda, mas eu vou tentar simplificar. E, de fato, isso acontece também para outros instrumentos, né? Financeiros e instrumentos de crédito, né? Mas se eu pudesse, de maneira simplificada, fazer a diferença dos dois, é assim, né? O registro, quer dizer, a operação está acontecendo fora do ambiente aqui da registradora, está acontecendo fora da B3 e é trazido, né, espelhado, né, o movimento, o que está acontecendo ali é espelhado dentro do ambiente da B3. De novo, aquele objetivo, né, de tornar a informação mais transparente, etc. Né? No caso de um depósito, a operação é similar, só que assim, você na prática, tecnicamente, você faz a transferência fiduciária daquele ativo para a depositária, no caso, para a B3. Então, aquele ativo, quer dizer, todas as ações, na verdade, é como se fosse ao contrário. Só vale o que acontece ali na depositária, naquele momento, que depois também é refletido nos livros, obviamente, dos envolvidos na operação. Então, de uma certa maneira, é como se a gente, se você quer, o depósito ele tem uma robustez adicional, né? A gente costuma ter, então, em alguns outros produtos, é obrigatório o depósito em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se o ativo vai circular entre instituições do mercado financeiro, é obrigatório o depósito. Aqui, no caso da CPR, isso é facultativo, é uma escolha em se ser registrado ou depositado, né? Então, aqui vai ficar realmente uma escolha entre as partes. A nossa visão é que a maioria, acho que pela dinâmica da CPR, pelo menos no início, deve ser realmente apenas registrado, mas fica alternativa, eventualmente, talvez aí por uma robustez um pouquinho mais adicional, aí, de eventualmente uma CPR ser trazida a depósito, e aí todos os efeitos, né, todos os eventos passam a ocorrer, né, aqui dentro da depositária, dentro da B3. Bacana, e você já respondeu a minha pergunta seguinte. Se há alguma obrigatoriedade para as empresas ou para os produtores rurais escolherem entre registro e depósito. E se a gente falar numa CPR em papel, né, aquela CPR cartular, física, papel, ela também pode ser só registrada ou só depositada? Pode, sim. A opção de registro ou de depósito fica de livre escolha do cliente, vamos dizer assim, né? Independentemente se a gente está falando de um formato cartular, né? Ou não, né? Se o CPR, se é uma CPR de produto ou financeira, vale a mesma opcionalidade. Isso fica a parte do cliente escolher se ela quer ser registrada ou depositada. Bacana. E pensando na finalidade da gente trazer essa modernização, né, para a dinâmica de emissão de títulos de recebíveis eletrônicos, a gente tem a transparência, né, como o grande norte de toda essa alteração que tem sido realizada. Como que vai ser possível consultar essas CPIs registradas ou depositadas na B3? Perfeito. Esse acho que, como a gente falou, é o ponto crucial, né? De novo, acho que talvez num primeiro momento, e até porque isso também talvez não tivesse 100% claro, né? A gente notou até um pouco de resistência para essa mudança, né? Puxa, isso aqui vai trazer mais custo para mim no processo, etc. Mas o grande benefício está nessa transparência, em alguém que está querendo ceder crédito, né, dentro dessa cadeia, né, através de uma compra, né, sendo credor de uma CPR, poder ter acesso às informações daquele devedor. Então, recentemente, né, saiu a resolução, não me falha a memória, 52, né, e ela fala que as registradoras elas vão ter obrigação, né, de disponibilizar a partir de 1º de julho, né, então tem um prazo de adaptação, mas ali em julho isso já vai estar funcionando. Elas vão ter que disponibilizar para consulta as posições de clientes, né, que tenham CPRs emitidas. Obviamente, isso tem que ser feito com a anuência do devedor. Mas, de novo, por que a gente entende que isso tende, né, a vir a acontecer naturalmente? Porque com essa transparência vai ficar mais fácil, né,
para um credor analisar o grau de exposição, né, daquele devedor. Então, isso tende a facilitar. Então, me parece que vai ser naturalmente, todos os devedores vão ser, vamos dizer assim, instigados a fornecer essa informação para os credores, porque vai ser um benefício e isso tende a refletir, né, tende a refletir na questão do custo. Também queria enfatizar que essa mesma resolução 52 fala, inclusive, o seguinte: se você tiver mais de uma registradora, inclusive, essas registradoras têm que se falar de tal maneira que, se alguém for consultar, ver aqui, por exemplo, na B3, consultar o valor, né, da CPR de um determinado devedor, e se existir, porventura, em algum momento, né, seja agora ou num futuro próximo, mais de uma registradora, então a gente vai estar capacitado a ter essa informação consolidada. A ideia é, de novo, facilitar, evitar que você tenha, né, uma mesma CPR em dois lugares, né, permita uma interpretação equivocada. Então, esse processo ali, que vai estar válido a partir de 1º de julho, né, de acordo com a resolução 52, tende a viabilizar esse processo. Então, qualquer credor, desde que com a anuência do devedor, vai poder checar a situação, né, de emissão de CPRs daquele CPF ou CNPJ. Legal. E, bom, vamos falar um pouquinho do endosso, né? Como que vai funcionar a dinâmica do endosso das CPRs registradas ou depositadas? É obrigatório que ele seja registrado também? Na verdade, assim, né, como é que funciona na prática, né? Toda negociação de ativos, né? Acho que deixa eu fazer até um parênteses aqui, antes de te responder essa pergunta, mas que eu também acho importante. Tem um outro pedaço da regulamentação que esse ainda não está finalizado, mas que a gente acredita que deve ser incorporado ainda no começo de 2021, que é o tema da escrituração, né? Então, a CPR hoje, ele é um título cartular, né? Vou tentar aqui não falar muito, até porque eu não sou advogado, mas a gente acaba se envolvendo muito, mas enfim, ele é um título cartular, né? Grosseiramente é como se fosse ele não é necessariamente, antigamente se ligava muito como se fosse um título físico, ele na verdade pode ser eletrônico também, né? Mas ele é cartular e ele passará a ser escritural, mas isso ainda falta uma regulamentação adicional, e nessa regulamentação adicional deve estabelecer quem pode ser o escriturador, por quais processos ele vai ter que passar. Então, quando esse processo estiver pronto, né, que é talvez uma segunda etapa, tende-se a funcionar de uma maneira ainda mais dinâmica, ainda mais segura, né? Isso vai ser, então, adicionado ao processo da CPR. E, de novo, é, não é só a CPR que está passando por esse processo. A gente está vendo também duplicatas passando por isso, a própria CCB, Cédula de Crédito Bancário, está passando por esse processo, recebíveis do mercado imobiliário, estão todos passando por um processo muito similar. Então, possibilitando a escrituração, isso tende a tornar o processo ainda mais simples, tá? Mas isso ainda falta essa regulamentação complementar, que deve sair no começo do ano. Agora, com relação então ao endosso, né, qual que é o nosso entendimento, né? Toda negociação que envolve o ativo, né, registrada aqui na B3, ela tem que ser refletida nesse ambiente, né? Então, tem que estar claro, né? Então, o endosso sendo feito, tem que ser refletido dentro do ambiente da B3, né, que houve a troca da titularidade da CPR. Então, sempre que isso acontecer, a gente tem lá um processo que vai permitir que no registro seja feita essa transferência de titularidade, tá? Então, esse endosso vai ter que ser refletido aqui nos nossos sistemas. Legal. Só falando sobre a escrituração, eu vou até te poupar, porque se eu for te passar todas as perguntas que eu tenho, a gente vai acrescentar aqui pelo menos mais umas 20. Mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre isso também muito em breve. E a gente também aqui aguarda uma evolução da regulamentação de escrituração. A gente concorda que isso vai trazer novidades também importantes para o mercado. E voltando à nossa CPR, se a gente for pensar hoje na dinâmica, né, nós tivemos a resolução 4870 de 2020, que trouxe algumas novas obrigatoriedades de campos. Mas se a gente pensar em alguma cláusula, né, precisa ser acrescentado algum parágrafo na CPR, dizendo que ela, né, em que o produtor autoriza que ela seja registrada ou depositada, ou então uma obrigação de que todas as operações sejam refletidas nesse sistema. Tem alguma necessidade de adequação do texto? Olha, mas a gente entende que não tem uma necessidade, uma obrigatoriedade que isso seja feito, óbvio, do ponto de vista, aí é um pouco
bilateralmente, eventualmente, se quiser fazer isso também, não vejo problema ser feito, mas a gente entende que, na verdade, a regulamentação já traz as exigências necessárias, né? E, basicamente, o que ela fala? Que a registradora tem que ser informada sobre as negociações com o instrumento, né? Então, tem que ser refletido aqui na registradora, né? Ainda que a negociação vai acontecer, né, basicamente bilateralmente entre as partes, né? E isso é formalizado dentro do próprio instrumento da CPR, né? Então, aqui que vai um pouco aquela diferença que a gente comentou do depósito do registro. Então, o registro aconteceu, a negociação foi bilateral, e depois isso aqui, né, tem que ser refletido aqui dentro. No caso da depositária, é como se a negociação é feita no ambiente da depositária. Então, ela passa a ter validade apenas no momento em que a negociação foi feita na depositária. Essa é a diferença da registradora e da depositária, né? E aí é que acontece a formalização da troca da titularidade. Mas aqui o nosso entendimento é que a regulamentação já traz as obrigatoriedades, não vemos problema se alguém quiser colocar essa cláusula, acho que também não teria nenhum problema, mas acho que já as obrigatoriedades já estão dadas pela própria regulamentação, não seria necessário. Perfeito. E a baixa? Como que é a dinâmica da baixa da CPR na registradora ou depositária? A gente tem aqui na B3, nessa figura é muito conhecida, que é o custodiante do instrumento, né? Que é a pessoa, digamos assim, que ou a instituição que tem acesso aqui aos sistemas, né, de registro, de depósito, etc. Né? Então, na hora que for feita a baixa, né, a CPR vai poder ser retirada, né, a qualquer momento, por solicitação desse custodiante, né, do instrumento, ou excluída do sistema, né, pela responsável após a sua liquidação ou vencimento. Então, ela pode ser feita pelo motivo de vencimento, liquidação, etc., ou por algum outro motivo, né? E aí é o custodiante que tem essa responsabilidade, e essa responsabilidade, essas obrigatoriedades, enfim, de estar tudo adequado, estão dentro até das nossas regras, né, dos nossos regulamentos, para que isso seja observado. Perfeito. E aí nessa questão da baixa ainda, ela depende de uma solicitação, ela não é algo automático que ocorre no vencimento do título. Perfeito, é isso mesmo, é uma necessidade de solicitação nesse caso. Bom, vamos lá. Acho que a pergunta mais importante que a gente recebe periodicamente aqui na BART. Se o credor, por algum motivo, ele precisar entrar com uma execução ou com um arresto desse título, como que ele comprova que a exigência de registro ou depósito foi cumprida? Olha, ele tem, na verdade, assim, aí vai depender muito, o que acontece, né? Você pode ter algumas situações, né, inclusive que o próprio credor, né, ele é quem está trazendo tudo a registro e tal, então nesse processo, vou pegar acho que talvez o caso mais simples, que é o caso dos bancos, né, então nesse caso é o processo mais simplificado, né, mas como é que funciona no outro caso? Puxa, eu não tenho uma conta, não abri uma conta na B3, porque até a questão de, eventualmente, a dinâmica operacional é muito mais fácil para mim terceirizar isso. A gente entende que esse modelo, e a gente tentou fazer um modelo bem híbrido que, né, que permita que cada realidade seja adequada, né? Então, como eu comentei, para o banco é muito mais fácil. O banco aqui já tem conta por conta de uma série de outros processos, de outros produtos que tem aqui na B3, né? Mas, eventualmente, por exemplo, uma trading, né, por ou mesmo cooperativa, talvez não, mas talvez por um provedor de insumo agrícola, vai fazer muita, né, criar todo um processo, abrir uma conta aqui, né, por mais que a gente esteja tentando facilitar, tentar facilitar, né, esse processo, né, é, para essas instituições, não vai fazer muito sentido. Então, a gente tentou deixar isso mais amplo. Mas o fato é que qualquer um que esteja registrando aqui, né, ele vai ter um representante aqui. Né? Então, esses representantes, né, que estão, de alguma maneira, aí, subcontratados eventualmente por essas empresas, é que, no geral, vão ser. Geralmente eles são os credores do instrumento, mas não necessariamente sempre, né? Você pode ter uma agrofintech, né, um escritório de advocacia, por exemplo, que está fazendo esse papel. Então, eles têm como tirar essas informações. Então, pode ser, se a empresa tiver o acesso direto, né, se a instituição tiver o acesso direto no nosso sistema, ele consegue, senão ele consegue facilmente pedir para que esse representante dele, seja uma agrofintech, um escritório, possa fazê-lo em nome dele. Tá? Então, esse processo tende a ser bem simples.
Não, legal. Acho que isso já é o gancho, quase a resposta da minha próxima pergunta. Como que esse registro ou depósito ele pode ser solicitado ou realizado? Como que a gente pode orientar quem está no campo e precisa cumprir essa exigência a partir de janeiro? Olha, na verdade, assim, né, o registro, né, ou o depósito, enfim, a gente entende que vai ter mais registro que depósito, mas a despeito disso, ele deve ser realizado por um participante através de um envio, que a gente chama de envio de informações de maneira eletrônica, né? Então, a gente tem algumas maneiras, né, de receber essa informação, né? Essas informações, né, que são basicamente os dados referentes à CPR, que estão ali estabelecidos como necessários para esse registro. As informações desses ativos então, são armazenados no ambiente aqui da B3, no que a gente chama no sistema do balcão, né? Que é um ambiente, acho importante dizer, é um ambiente que é autorizado, não é um sisteminha, não é uma planilha Excel, não é um ambiente aqui, né, ele é autorizado pelo Banco Central, pela CVM, né? Então a gente se comunica diariamente com o Banco Central e com o CVM em termos de troca de informações. Os sistemas foram homologados, aprovados, né? E aí isso aqui vai para regulador, né? Então, em conjunto com os demais registros, né, de outros ativos financeiros e imobiliários, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje, o nosso volume aqui hoje em ativos é de mais de 8 trilhões de reais, né? Então a gente está bem acostumado com isso. Então, a gente basicamente vai ter que receber de maneira eletrônica, né? A gente tem formas padronizadas de receber isso, que a gente tem conversado bastante com as partes, né, para receber essa informação, e vamos continuar evoluindo em outras formas, né? A gente sabe que a gente quer facilitar os processos, então a gente tem mais de uma maneira de receber isso eletronicamente, e a tendência é que quanto mais a gente for identificando de novas formas para receber isso, mais a gente vai colocar outras alternativas. Mas basicamente a gente precisa receber as informações de maneira eletrônica daquela CPR que foi emitida e eventualmente negociada. Perfeito, Zenário. Bom, queria agradecer a sua disponibilidade de falar com a Bart hoje. A gente recebe muita dúvida de cliente, a gente se esforça aqui para responder algumas, mas eu acho que ninguém melhor do que vocês, que estão atuando nesse mercado, né, que fazem o registro de depósito centralizado, são autoridades no assunto, para passarem essa informação para eles. Agradeço, parabenizo pela seriedade do trabalho que vocês têm realizado nos últimos meses, especialmente em ouvir o agronegócio, ouvir quais são as demandas, conversar com vários perfis de empresas desse setor, e a gente sabe que não é fácil uma empresa desse tamanho coletar essas sugestões e tratar isso dentro de casa. Então, parabéns e obrigada pela clareza com que você trouxe essas informações para a gente hoje. Bom, Mariana, eu só tenho a agradecer, né, primeiro a parceria aí, né, o convite que você nos fez aí, que muito nos honrou. Eu queria deixar aqui o recado que assim a B3, apesar da experiência em outros produtos, a gente assim algumas coisas também são novidades, então a gente está aprendendo também, não tem aqui a arrogância de achar que sabe tudo, então a gente tem ouvido bastante, inclusive algumas coisas que nós estamos melhorando e evoluindo já são críticas construtivas que nos foram feitas, e é assim que a gente gosta de trabalhar. A gente não acha que tem a solução perfeita e pronta para tudo, a gente gosta muito de ouvir os nossos clientes. Então é um prazer evoluir, a gente está com um canal aberto aqui, para quem precisar tirar essas dúvidas. Nós temos pessoas que a gente, inclusive, destacou para o atendimento exclusivo de CPR, principalmente nesse início. E também queria aproveitar para parabenizar a Bart, né, que também é uma empresa muito inovadora nesse mercado, que está fazendo muita coisa diferente, enfim, está tomando a frente de várias coisas. E a gente também tem o prazer de estar junto com a Bart, fazendo esse mercado acontecer e de maneira segura e ao mesmo tempo inovadora. Então, parabenizo aí pela iniciativa das questões também e estamos super à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada, vamos todos juntos. E lembrando, pessoal, que a BART já está preparada para auxiliá-los a levar essas CPRs a registro na B3. E qualquer dúvida, questões que a gente não tem abordado hoje, deixa nos comentários do vídeo, nos comentários do Instagram, que a gente depois pede uma ajuda novamente para o Zenário para responder tudo. Obrigada, um abraço.